Agora sim é democracia, eu acho. Então vamos dando sequência aqui à nossa série de vídeos sobre a Era Vargas, esse período aí tão conturbado, né, que marcou aí 15 anos da história do Brasil e que teve um prolongamento, teve um desdobramento posterior que vai chegar até 1964, mesmo após a morte do Vargas. Mas vamos focando então nesse período aqui que vai de 30 a 45. Tínhamos deixado nosso amigo Vargas ali no final do governo provisório, né? Então em 1934, né, após a Revolução de 32, é promulgada a nova Constituição e que vai estabelecer as novas eleições. Bom, o governo constitucional do Vargas já começa ali com alguns problemas, né? Porque vamos ver o seguinte, a ideia agora é ser realmente um sistema democrático, né, com eleições diretas para presidente, menos a primeira, né? A gente viu aí no último vídeo, né, que as eleições que colocaram Vargas no poder foram realizadas de forma indireta, foram realizadas pelo parlamento, né, pelo Congresso. Então a população elegeu os representantes do Legislativo e o Legislativo elegeu o Vargas, obviamente. Então, durante esses primeiros momentos aí, né, o Vargas ele vai concentrar essa imagem que vai marcar o populismo, né? Se você não viu o vídeo que eu tenho sobre populismo, um vídeo mais antigo aí no canal, né, eu vou colocar o link aqui no card, vai lá, clica, né, que é um negócio interessante para entender essa lógica, né? Uma característica forte do sistema populista é essa ideia de que todas as benesses, né, tudo aquilo que traz algo de positivo para a vida do país, para a vida da nação, emana diretamente do presidente, né? E então Vargas, durante esse governo constitucional, ele vai marcar muito forte a sua presença, aí, na sua interferência dentro dos demais poderes e apresentando que, olha, todo projeto de governo do país é um projeto do Vargas, né? Todo funcionamento da estrutura do governo é um funcionamento que depende da mão do Vargas. Então, essa concentração de poder vai ser um elemento muito marcante nesse momento, né? Bom, justamente por causa dessa concentração de poder vão começar a aparecer as oposições ao Vargas. E ali, né, vão aparecer duas forças importantes, né, que vão se opor ao Vargas e ao mesmo tempo vão se opor uma à outra. De novo, estou trabalhando essa série de vídeos justamente para a gente perceber o seguinte, né, esquece essa ideia maniqueísta de que existem só dois lados, né, e um lado é bom e o outro lado é ruim. A história demonstra que as coisas não são assim. Então vamos lá, o que é que temos? Temos Vargas, né, com essa característica fascista, né, de um Estado centralizado, militarizado, baseado no desenvolvimento da indústria de capital nacional, né? Então, em oposição ao Vargas, você vai encontrar duas forças ali. De um lado, você vai encontrar a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que vai ter como principal representante o Plínio Salgado. Deixa eu mostrar uma imagem aqui do Plínio Salgado para vocês. Bom, na hora que você olha para um cara como Plínio Salgado, você fala, pô, mas esse cara tem uma puta cara de nazista, né? Olha o tipo de farda que ele tá usando. Que é essa abraçadeira com esse sigma que ele carrega no ombro? Que raio que é isso? Tem toda a cara de nazista. Pois é, a ação integralista, ela realmente estava inspirada nas teorias fascistas. Só que não era exatamente isso. Tinha uma série de coincidências, né? Então, vê, a ação integralista brasileira, ela era nacionalista, né? Ela buscava um Estado centralizado, ela buscava um Estado militarizado. No entanto, o projeto econômico da ação integralista brasileira não estava voltado ao desenvolvimento do país através da indústria de capital nacional, mas estava baseado no que o Plínio Salgado chamava de vocação agrária, né? Ou seja, ele dizia, a economia do Brasil sempre foi agrária, né? O campo é o nosso principal espaço de atividade econômica, né? É de lá que a gente vai tirar os nossos rendimentos. Então vamos investir no campo. Quem é o brasileiro? O brasileiro é tipicamente um
caipira, né? O brasileiro é o camponês, o brasileiro é o Jeca Tatu, personagem lá do Monteiro Lobato, que aliás vai ser visto com muitos bons olhos pelo Plínio Salgado, né? Esse cara que valoriza a cultura nacional, né? A cultura do homem do campo, né? Então o Plínio Salgado vai olhar para o Monteiro Lobato e falar, não, esse cara é o cara, ele é o símbolo do que é ser o povo brasileiro. Então, olha lá, tem ali de um lado a Ação Integralista Brasileira, que apesar de ter uma inspiração semelhante politicamente à do Vargas, o seu projeto de desenvolvimento é oposto. Vargas vai olhar para esses caras e falar, opa, esses caras são interessantes, né? Posso utilizar esses caras. Como? Olha, boa parte das propostas que esses caras têm de governo, eu já estou atendendo. O que está mudando é o projeto. Eu consigo convencer aqueles menos instruídos dentro do grupo a se alinharem com o meu projeto, né? E gerar ali um encaminhamento muito mais positivo, né? Então, vê, o Vargas, nos momentos onde a ação integralista era interessante a ele fazia uso como aliado. Nos momentos em que não era interessante, ele fazia uso como inimigo, né? Fazia uso apresentando, olha, esse cara tem realmente um jeito muito mais parecido com o nazismo, quando o fascismo deixa de ser a nossa principal aliança internacional, né? Então, acabou sendo um instrumento bastante útil ao Vargas. Deixa ali a ação integralista de lado e vamos dar uma olhada para o outro lado. Você vai encontrar do outro lado a ANL, Ação Nacional, Aliança Nacional Libertadora, né? Cujo principal personagem ali que vai liderar a ANL vai ser Luiz Carlos Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, aquele cara da Coluna Prestes, né? Coluna Prestes também já tem vídeo no canal aí, né? O Luiz Carlos Prestes, ao contrário da Ação Integralista Brasileira, ao contrário do próprio Vargas, né? Não tinha esse pensamento que direcionava para os grupos fascistas europeus, mas que se alinhava com a União Soviética. Sim, Luiz Carlos Prestes era socialista, né? Então, necessariamente, Luiz Carlos Prestes estava em oposição ao Vargas e também em oposição aos integralistas. Você está encontrando, então, três grupos distintos que se odeiam entre si, porque eles têm projetos completamente opostos, né? Mas que vão ser utilizados pelo Vargas, né? Para conseguir atrair, né? O apoio popular. Bom, já falei um pouco aí da Ação Integralista Brasileira e como o Vargas vai conseguir utilizar deles, e agora vamos dar uma olhada para a ANL. Bom, a ANL tinha um grave problema aí justamente por ser socialista, né? Então, Vargas, né, como bom antissocialista, né, vai tratá-lo imediatamente como um inimigo, o cara que vem trazer a desordem, o cara que vem trazer a baderna, aquilo que vai acabar com o desenvolvimento do país. E ele acaba utilizando a ANL em qual sentido? Olha, quais são as propostas desse cara? As propostas da ANL vão lá no sentido do benefício do trabalhador, né, das melhores condições de trabalho, né, da valorização dessa camada mais excluída. E o Vargas se apresenta como, olha, isso que eles propõem, eu faço, né? Eu sou lá, o pai dos pobres, né? O cara que gera o emprego, o cara que gera a CLT, né? a consolidação das leis do trabalho, né? Aquele cara que vai garantir com que o trabalhador seja respeitado. Pô, eu faço isso, então eu faço de um jeito melhor, né? Eu faço sem gerar esse caos, eu faço sem abandonar os valores, né, que o brasileiro tem, os valores morais, os princípios religiosos, né? Temos uma aliança muito próxima aqui à igreja, né? Ao contrário desses comunistas da ANL. Bem, o pessoal da ANL não vai se contentar simplesmente em ser uma oposição política. Eis que o pessoal da ANL vai ser responsável por uma ação que vai gerar o fim desse processo aqui, que é o governo constitucional, de uma forma que o Vargas vai se apropriar. O que foi isso, né?
A ANL, né, aliada às forças da União Soviética, tinha a pretensão de derrubar o governo Vargas, e não só derrubar o governo Vargas, mas implantar aqui um modelo socialista inspirado na União Soviética, né? Durante o governo do Constitucional, o Prestes estava no exílio, né? No fim da coluna Prestes, o Prestes tinha ido para lá na Bolívia, e a essa altura ele estava na União Soviética. Bom, na União Soviética ele vai começar a estabelecer ali uma série de acordos, né, com o governo soviético para voltar ao Brasil com o apoio desses grupos para poder gerar aqui uma revolução socialista. O caminho dele para cá vai trazer com ele uma personagem fantástica chamada Olga Benário. Bom, recomendo a vocês aí tanto o filme Olga quanto o livro no qual o filme se inspirou, né, chamado Olga, do jornalista Fernando Moraes. Né? Não é um livro de história, mas é um livro que fala sobre história. Né? Então o Fernando Moraes aí foi lá, né, e coletou uma série de informações, entrevistou uma série de pessoas ligadas a esse momento aí e redigiu um livro fantástico, né, contando a biografia dessa personagem, Olga. Né? Quem que é a Olga Benário? Bom, a Olga era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Né? Ela é uma mulher alemã, né, judia, né, que nasceu na Alemanha do nazismo. Né? Então, você vê, mulher alemã judia na Alemanha tem uma grande chance de morrer, né? Ela piorou essa chance. Ela adotou a filosofia socialista. Cara, aí era pintar um alvo no peito mesmo. Pois é, mas a Olga, né, que era uma mulher bastante inteligente, uma mulher bastante sagaz, né, vai, né, através do Partido Comunista Alemão, ir para a União Soviética e ser treinada como espiã lá. Né? Então ela vem para o Brasil como guarda-costas do Prestes. E ela vem para cá, né, para proteger o Prestes e auxiliar ali no desenvolvimento dessa tentativa de revolução que vai rolar dentro do Brasil. A chamada Intentona Comunista de 1935. Bom, o que é esse nome Intentona? Né? Alguns outros historiadores não gostam de utilizar esse termo, preferem chamar de Revolução Comunista de 1935. Né? E justamente por que se usa o termo Intentona? Intentona é uma tentativa frustrada, uma experiência de golpe, mas que não deu certo. E eu acho que o termo é muito mais válido, porque essa ação não chegou a fazer nenhuma revolução. Os envolvidos ali, como Prestes e outros membros da ANL, acreditavam realmente que existiam forças dentro do país capazes de derrubar o sistema e implantar socialismo aqui dentro. Principalmente depois lá da coluna Prestes. Né? Então, dentro do meio militar, você encontrava uma série de pessoas que apoiavam as ideias socialistas. Então, esse grupo acreditava que, principalmente as forças do exército, aliada ao operariado em formação, né, a essa camada trabalhadora urbana, né, que estava ligado a associações sindicais, esse grupo da ANL acreditava realmente que o exército, junto com as forças operárias, iam conseguir se sublevar contra o governo e derrubar o Vargas. O problema é que essa tentativa foi frustrada. Né? Quando se resolveu, olha, então agora os planos estão postos, vamos para a ação, vamos promover o golpe e derrubar o Vargas, o que aconteceu? 3 levantes. Né? Um, né, no Rio Grande do Norte, né? Um em Natal, um em Pernambuco, em Recife, e um na capital do Rio de Janeiro. E só. Né? Esses levantes foram rapidamente suprimidos e as greves operárias, as manifestações de trabalhadores que se esperava que acontecesse no momento não deram em nada, não conseguiram mobilizar as camadas trabalhadoras, né? Não conseguiram mobilizar tropas suficientes e esse movimento foi frustrado. Né? O Brasil, né, não tinha ali qualquer força nesses grupos socialistas que pudessem justificar realmente uma revolução. Esse pensamento socialista nunca ganhou no Brasil aliança suficiente
para gerar realmente alguma ameaça ao governo estabelecido. Vargas era muito mais popular, né? A imagem do Vargas era muito mais atraente e esse movimento acabou sendo frustrado. Bom, Prestes e Olga foram presos, né? Olga foi enviada para a Alemanha com um laço cor-de-rosa com um presente para Hitler e acabou morrendo ali num campo de concentração. Prestes ficou preso no Brasil e esse movimento da ANL foi frustrado. No entanto, eis que Vargas olha para isso e começa a matutar ali em como utilizar da intentona de 35 para conseguir se manter dentro do governo. E isso vai aparecer um ano e pouco depois, né? Em 1937, Vargas articula um golpe sobre si próprio. 1937 ali estaria no final do mandato do Vargas, né? Logo viriam as eleições e logo então o Vargas seria substituído por um novo presidente eleito pelo voto direto, né? No entanto, aproveitando de todo o pânico gerado, porque o Vargas soube muito bem, né, utilizar da imprensa e da propaganda para mostrar, olha só o que foi esse atentado comunista que a gente tem no Brasil, olha que perigo que estamos sofrendo e quem foi que salvou o povo brasileiro da comunização. São Vargas do populismo, né? Então, Vargas vai lá e se apresenta como a solução para ameaças como essa. E apresenta logo de cara, e não existe apenas essa ameaça, existem outras, dá uma olhada lá na ação integralista brasileira. Mas apoiando-se na ação dos socialistas, Vargas apresenta um negócio chamado de Plano Cohen, né? Que raio que foi o Plano Cohen? Em 1937, Vargas utiliza das suas ferramentas de propaganda para apresentar que o serviço de espionagem, o serviço de inteligência do governo brasileiro encontrou um documento assinado por uma série de membros da ANL e como chefe mor ali um sujeito chamado Cohen, né? Quem é esse Cohen? A gente não faz ideia, né? se existia alguém com esse nome, né? Possivelmente é um nome forjado para poder criar um mito, para poder criar um espantalho, uma figura execrável ali, né? Que seria um líder socialista que buscaria o quê? Derrubar o governo, tirar o Vargas do poder e implantar um regime socialista, socializar todos os meios de produção e incendiar as igrejas, né? Até isso estava ali dentro do meio do tal do Plano Cohen, que foi amplamente divulgado. Então, Vargas se apresenta na seguinte proposta. Olha lá, olha o que está acontecendo, né? Vargas, né, está no alvo dos socialistas. E em breve teremos eleições. Tendo eleições, o que vai acontecer? Uma substituição. E em toda substituição existe uma fragilização do governo. Percebe que quem está vivendo hoje no Brasil, né, estamos no primeiro ano do mandato do atual presidente, né? E sempre essas mudanças de governo geram alguns sobressaltos, geram algumas reações de grupos internacionais que vão olhar para o país e falar, tá, beleza, mudou o governo lá, né? Como a gente vai reagir diante disso? Vamos dar um tempo, vamos esperar para ver, né, o que é a proposta desse sujeito aí, o que é o pensamento desse cara, para ver se a gente apoia ou não apoia, se a gente se alinha ou se a gente cai fora. Então, Vargas apresenta, olha, se a gente tiver uma substituição presidencial nesse momento, é justamente o momento da falha do governo, justamente o momento onde não existem alianças sólidas e é agora o momento onde os socialistas vão derrubar o governo. Que faremos então? Solução imediata, suspende as eleições. Não teremos eleições, né? Vamos implantar um novo regime provisório, né? Enquanto existir essa ameaça comunista, né, nós vamos manter o controle, né, garantindo com que o Brasil não esteja sob ameaça. Então, sob essa imagem de que existe uma ameaça comunista que pode derrubar todas as nossas conquistas, né, implantaremos uma ditadura provisória que vai durar pouco tempo, é só até as coisas estarem em ordem. Quando as coisas estiverem em ordem, nós devolveremos a democracia para vocês.
Eu acho que você já ouviu essa história em outros locais, mas não, estamos falando do Vargas mesmo. Então, paramos por aqui, né, para a gente poder entrar na próxima videoaula falando então sobre o que vai ser esse Estado ditatorial, o que vai ser o Estado Novo. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir, não curtiu, vai lá embaixo, dá um discutir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a Prancheta do Setônio, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.